Vamos agora à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra também para compartilhar com você nessa noite. E a palavra que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre o tema quebrando o telhado. Aleluia! Nós vamos quebrar o telhado nessa noite. Amém? Você está preparado? Eu vou te ensinar, através dessa palavra, como quebrar o telhado e receber o seu milagre. Amém? Glória a Deus. É interessante esse tema, porque você vai ver que dentro dessa história acontece um episódio muito interessante e nós vamos ver como que um paralítico recebeu o seu milagre e como nós vamos receber o nosso milagre também. Amém? Vamos à palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aleluia, glória a Deus. Que história interessante nós acabamos de ler. A palavra diz que Jesus chega em casa, provavelmente a sua própria casa, lá em Cafarnaum. Pode ver que no versículo 1 ele diz: Entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa, não é? Então, quando Jesus chega em Cafarnaum, que era uma região litorânea, a Bíblia diz que todos, uma grande multidão, foi até a casa de Jesus para ouvir a palavra. E a palavra diz que era tanta gente que todos entraram dentro da casa, ficaram na porta, ficaram na janela, a ponto de ninguém mais conseguir entrar. E a Bíblia fala que em um certo momento chegam 4 pessoas, 4 amigos, carregando uma 5ª pessoa, um paralítico. E eles tentaram entrar com aquele paralítico pela janela e não conseguiram. Tentaram entrar pela porta e também não conseguiram, porque havia muitas pessoas ali. Então eles tiveram uma ideia. O que eles fizeram? Eles foram até o telhado da casa, descobriram o telhado e desceram o paralítico por cordas. E a Bíblia diz que aquele paralítico desceu exatamente no ponto correspondente onde Jesus estava. E ali o Senhor Jesus, vendo a fé daquele paralítico, ele conversa com aquele paralítico, diz: Filho, os teus pecados estão perdoados, não é?
levanta, toma o teu leito e anda, e volta para sua casa. Então, aquele paralítico ali recebeu o seu milagre, teve os seus pecados perdoados e foi para sua casa diferente como ele chegou ali. Então, o milagre do paralítico e os seus amigos que quebraram o telhado. Amém? Por isso que o tema dessa palavra nessa noite para você é o seguinte: quebre o telhado e receba o seu milagre. Amém? Que palavra poderosa, que texto, que história interessante é essa, não é? Porque foi diante daquele cenário, diante daquela total impossibilidade, que aqueles 4 homens se levantaram em fé e decidiram quebrar o telhado. E muitas vezes, para nós recebermos nosso milagre, nós vamos ter que fazer o mesmo, quebrar o telhado. Talvez você esteja vivendo uma situação de impossibilidade na sua vida, mas chegou a hora de você quebrar o telhado também. Amém? Mas o que significa, pastor, quebrar o telhado? Eu aprendo aqui nessa história o significado dessa expressão, né, dessa atitude, quebrar o telhado. Em primeiro lugar, quebrar o telhado aqui nessa história desse paralítico significa romper com os obstáculos. Amém? Quebrar o telhado significa romper com os obstáculos. Quando eu rompo com os obstáculos, quando eu passo por cima dos obstáculos, eu estou demonstrando a minha fé. Eu estou dizendo, eu quero ver o meu milagre. Amém? Então, em primeiro lugar, aprenda isso. Quebrar o telhado significa romper com os obstáculos. Você sabe, todas as vezes que você dispuser no seu coração a buscar o Senhor para receber o milagre, você vai encontrar um obstáculo à sua frente. Sempre vai haver um bloqueio. Acredite, sempre vai haver um impedimento tentando te atrapalhar para você chegar ao ponto correspondente do milagre. Onde Jesus estava, naquele exato lugar, era o ponto correspondente, mas aqueles amigos viram um grande obstáculo. A porta estava cheia, a janela estava cheia, a casa estava cheia, e eles tiveram uma ideia: vamos abrir o telhado. Amém? Então quero dizer para você que você e eu precisamos romper com os obstáculos para chegar no ponto exato aonde nós vamos receber o nosso milagre. Quando aqueles homens começaram a enfrentar aquela dificuldade, eles não pensaram em voltar, eles pensaram em romper com aqueles obstáculos. Talvez eles pensaram, não é porque a gente encontrou esse bloqueio que nós vamos voltar para casa. Não, nós vamos avançar. Amém? Então quero dizer para você que nós não podemos desistir diante dos obstáculos. Você tem encontrado muitas barreiras, você tem encontrado dificuldades, talvez para realizar algo na sua vida que você gostaria. Mas eu quero dizer para você, não volte, não pare diante desses obstáculos, persevere, avance, persista, até você ver o seu milagre. Amém? Glória a Deus. Então vamos romper com os obstáculos. E o que vai nos fazer vencer esses obstáculos? A nossa fé. Por quê? Porque a fé nos impulsiona para frente. A fé nos faz avançar sempre. Amém? Olha, você pode ser uma pessoa com poucos recursos. Você pode morar talvez numa kitnet. Você pode não ter nenhum centavo no seu bolso. Você pode até estar desempregado. Mas se você tiver fé, você vai sair dessa situação. Amém? Se você não deixar ninguém, nem nada te parar, é só uma questão de tempo para você se levantar e para você andar. Amém? Então vença esses obstáculos. Quais são os obstáculos que você precisa romper nessa noite? Que telhados precisam ser tirados nessa noite? Talvez seja o obstáculo do medo, seja o obstáculo do desânimo, talvez seja o telhado, né, da incredulidade, da tristeza. Talvez esse obstáculo seja uma distância geográfica entre você e a casa de Deus. Todo domingo você pensa, eu vou ao culto nesse domingo, mas aí você pensa, é longe. Aquilo seja um obstáculo.
mas você vai romper com esse obstáculo em nome de Jesus. Inclusive amanhã você estará num culto, recebendo a palavra de Deus, sendo abençoado pelo Senhor. Amém? Talvez o obstáculo seja a falta de tempo. Você não tem conseguido tempo para ver essas lives. Hoje, por acaso, você conseguiu. Mas quantas lives você perdeu? Quantas oportunidades você perdeu? Porque talvez a vida é muito corrida, muito agitada. Então rompa com esse obstáculo. Separe um tempo. Assista as outras palavras que nós ministramos aqui, que eu ministrei. Assista as outras lives. Eu tenho certeza que há telhados que precisam ser quebrados. Em nome de Jesus, para você chegar no ponto correspondente. Amém? Então, quebrar o telhado significa romper com as barreiras e com os obstáculos. Amém? Mas quebrar o telhado também, para receber o nosso milagre, significa respirar novos ares. Aleluia! Respirar novos ares. Imagina que você está na sala da sua casa. Eu não sei o tamanho da sua sala, mas imagina que de repente cheguem 30 pessoas ao mesmo tempo na sua casa e entrem na sua sala. Como vai ficar a sua sala? Talvez depois de 5 a 10 minutos ninguém vai conseguir ficar lá dentro, não é verdade? Porque vai começar a faltar o ar, as paredes vão começar a suar, eu tenho certeza que vai ser uma agonia e um grande desespero. E foi exatamente isso que aconteceu onde Jesus estava. Muitas pessoas amontoadas, muita gente ali dentro, mas no meio daquele aperto, no meio daquela quantidade de pessoas ali, um ar fresco entrou naquela sala. Por que o ar entrou? Um alívio entrou naquela sala, porque o telhado foi tirado. Quando o telhado foi tirado, o ar entrou. Então, quebrar o telhado significa respirar novos ares. Foi um alívio, talvez, naquela hora que o telhado foi tirado. Amém? E eu quero dizer para você, nessa noite, eu quero dizer que o Senhor hoje está te convidando a respirar novos ares. Porque chega uma hora que nós precisamos também de uma renovação. Chega uma hora que o telhado precisa ser tirado. Chega uma hora que pensamentos velhos, pensamentos antigos precisam dar lugar a novos pensamentos. Chega uma hora que esses pensamentos precisam mudar. Nós temos que ouvir novas palavras. Nós temos que ter novas experiências. E o que estamos fazendo aqui todos os dias é abrindo o telhado. Novos ares estão entrando na sua casa. Novos ares estão entrando na sua vida. Novos pensamentos estão entrando na sua mente também. Amém? A sua mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que após ouvir essas palavras, você está se sentindo mais perto do seu milagre. Aleluia. Amém? Eu creio nisso, que cada palavra que você ouve aqui todos os dias, a sua mente está sendo renovada. Esse jejum está servindo para quebrar esse telhado, para você vencer esses obstáculos, para você estar mais próximo do seu milagre. Amém? Então agradeça a Deus, porque hoje você está respirando novos ares. Isso significa quebrar o telhado. Amém? Mas, em último lugar, quebrar o telhado para receber o milagre significa chegar ao ponto do milagre. Chegar ao ponto correspondente. Olha o que diz o versículo 4. Olha, depois que aqueles 4 amigos quebraram o telhado, desceram aquele paralítico, eles chegaram no ponto correspondente. Eu achei interessante esse detalhe nesse texto. Depois de terem vencido os obstáculos, depois de terem tirado o telhado, olha o que a palavra diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente em que ele estava. Ponto correspondente do milagre. Existe um ponto onde Jesus estava. E onde Jesus está é onde o milagre acontece. Amém? É onde Jesus está que a cura acontece, que a libertação
acontece, que a porta se abre. Muitos querem ver milagres na sua vida, mas estão no ponto errado, estão no lugar errado, estão com as pessoas erradas. E Deus está usando esse jejum, Deus está usando essas lives aqui, para te colocar no ponto correspondente do seu milagre, aleluia! Deus está vendo a sua fé nesses dias, amém? Deus está nos colocando nesse momento para nós vivermos esse milagre. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Deus parou você nesses dias, a sua rotina mudou nesses dias. Talvez essa hora você estaria jogando um videogame, assistindo um Netflix, talvez você estaria assistindo um jornal, mas nesses dias o Espírito Santo te trouxe para o ponto exato, te trouxe para o ponto correspondente. É como o Senhor estivesse parando você nesses dias, para falar para você: filho, eu estou aqui, olha para mim, eu quero operar um milagre na sua vida, e você agora está no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas. Esse é o ponto do milagre, amém? Então já é um milagre você estar aqui. Agora no versículo 5, algo interessante também me chama a atenção, quando ele chega naquele ponto correspondente. Olha o que diz a palavra de Deus: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Você sabe que a fé é algo que nós precisamos ter, mas o Senhor também quer ver. A palavra diz: Jesus vendo-lhes a fé. Será que quando o Senhor olha para você, Ele consegue ver a sua fé? Ele consegue ver uma atitude de fé? Fazer um jejum como esse é uma atitude de fé. O Senhor está vendo a sua fé. O Senhor está vendo quando você se programa no seu relógio para 7h30 você preparar tudo para assistir essa live. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo que você está preparando o seu pão, o seu suco de uva para participar da ceia. O Senhor está vendo. Isso aqui é uma atitude de fé. É uma demonstração de fé. O Senhor não quer saber quanto que nós temos no banco. Ele não quer saber se nós temos condições, se nós temos algum patrocínio. Ele não quer saber se você está desempregado. Ele só quer saber se você tem fé. Amém? Porque foi a fé daquele paralítico, foi a fé daqueles 4 amigos que fizeram ele chegar no ponto correspondente. É como se aquele paralítico dissesse: olha, eu cheguei aqui, a casa está cheia, mas tem um detalhe: eu morro, mas eu não saio daqui do mesmo jeito que eu entrei. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Vamos abrir o telhado e vamos chegar lá. Irmãos, isso tudo fez com que Jesus visse a fé daquele paralítico. Amém? Que o Senhor consiga e possa ver a sua fé também nesses dias. Mas tem um outro detalhe aqui, eu quero concluir falando sobre isso. Quando o Senhor Jesus disse para ele no versículo 5, a palavra diz aqui: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus, os teus pecados estão perdoados. Então veja, o paralítico não estava precisando de uma cura. O milagre que o paralítico estava precisando era de andar, era de levantar. Mas Jesus, em vez de dizer para o paralítico: olha, levanta e anda, primeiro ele disse: os teus pecados estão perdoados. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque naquela época havia um pensamento, uma crença de que toda doença, seja uma paralisia herdada desde o nascimento, seja qualquer enfermidade, era punição de Deus, era castigo de Deus, era uma maldição, que talvez um antepassado cometeu um pecado e o filho estava sofrendo. Então a pessoa se sentia como? Acusada, condenada por aquilo.
Então, antes do Senhor operar o milagre na vida do paralítico, o Senhor operou um milagre no coração dele, perdoando os seus pecados. O Senhor estava removendo a culpa naquele momento. O Senhor estava removendo a acusação. O Senhor estava removendo a condenação, porque na verdade a culpa pode nos paralisar. Uma pessoa que se sente culpada, uma pessoa que está sempre se culpando por um erro que ela cometeu, a vida dela não anda. A vida dela para principalmente quando ela não se sente amada, quando ela não se sente perdoada por Deus. Por isso que o maior milagre que o Senhor está fazendo nesse jejum, eu vou falar para você, é o milagre de trazer para nós a revelação do quanto nós somos amados, do quanto nós somos perdoados. Ouça o Senhor dizendo para você nessa noite: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque se você não acreditar nisso, você não vai ter fé para pedir a Deus. Você não vai ter fé para crer no milagre. Porque senão você sempre vai achar que está em débito com Deus, que está em falta com Deus. E como que eu vou ter fé? Se eu estou em débito com Deus, se eu estou em falta com Deus. Mas olha, creia, o Senhor está te perdoando nessa noite. O Senhor está dizendo para você: dos seus pecados eu não me lembro mais. Amém? E é essa certeza que nos deixa mais perto do milagre. Você pode se sentir perdoado nessa noite. Você pode sentir o tão grande é o amor de Deus por você. A partir de hoje a sua vida vai andar. A partir de hoje você vai levantar em nome de Jesus. A palavra diz que o justo pode até cair, mas ele não fica prostrado. O Senhor o levanta. O Senhor te levanta nessa noite. Então eu quero concluir essa palavra para você, que quando nós quebramos o telhado, quando nós rompemos com os obstáculos, quando nós respiramos novos ares, aleluia, quando a nossa mente é renovada, quando estamos no ponto correspondente e quando nós ouvimos: os seus pecados estão perdoados, aleluia, a nossa vida começa a andar, a nossa vida começa a se movimentar. Por isso que no versículo 11, Jesus disse para aquele paralítico, versículo 11, ele diz assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Se prepare para dizer isso também: jamais vi coisa assim. A partir de hoje, você vai andar com as suas próprias pernas. A partir de hoje, você não vai precisar ser carregado mais por ninguém. Você é que vai andar com a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. Você não vai ficar mais dependendo de ninguém. Você vai depender do Senhor. Ele vai firmar os teus passos, em nome de Jesus. De hoje em diante, a sua vida começa a se movimentar. Tudo que está parado na sua vida e tudo que está paralisado, vai andar. Quebra o telhado, confia no Senhor, esteja no ponto correspondente, porque o teu milagre vai chegar e o seu milagre está em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe com esta palavra mais uma vez, mais uma noite. Essa palavra possa ter renovado a sua fé, a sua esperança e que você fique firme nessa promessa. Levanta e anda. Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém.